A comunicação social é o meio por excelência para a educação política e social das populações. A rádio e a televisão experimental dão conta muitas vezes integralmente dos acontecimentos que envolvem a atuação pública do governo, mas também servem para convocar pessoas ao pagamento de impostos, ao aviso de funerais ou à divulgação de programas de educação sanitária. Uma das regiões mais conturbadas. Viva a SCP! Viva! Viva a Piracás! Viva! Viva a Casa do Mundo! Viva! Viva a Casa de Patricinência! Viva! Viva a SCP! Viva! Viva a SCP! Viva! Viva a Princesa, toma na pinga agora! Viva! A Constituição do país, aprovada em 1982, estabelece que a sociedade assenta na solidariedade entre trabalhadores manuais e intelectuais e na aliança entre as forças democráticas anti-neocolonialistas e anti-imperialistas. O MLSTP é a força política dirigente do Estado e da nação e rege-se pelo princípio do centralismo democrático. Ao nível de Estado, o órgão máximo é a Assembleia Popular Nacional, que elege o Presidente da República e perante quem o Governo presta contas de 3 em 3 meses. Em 1980, iniciou-se o processo conducente à plena institucionalização do poder popular. Temos tido aspectos bastante positivos, evidentemente, mas consideramos que ainda nos falta muito mais a atingir, tendo em conta que nós levamos as estruturas de poder popular do topo à base, nomeadamente nas circunscrições, em que está divididos os distritos do nosso país. Há os delegados, depois temos os grupos de controle popular e, ultimamente, até estamos a montar as comissões de moradores. Evidentemente que é uma sensibilização da população e que faz com que toda a população seja participante. Evidentemente que nós ainda não conseguimos atingir o que pretendemos, mas pensamos que é uma experiência válida. Em São Tomé, a grande maioria dos trabalhadores agrícolas são cabo-verdianos. Esta situação vem do tempo dos antigos contratos e ainda hoje se mantém. Quisemos saber se isto não permitiria afirmar que São Tomé seria caso único de um país a caminho do socialismo sem um proletariado. Não concordo com essa afirmação, porque não concordo com o facto de se tentar catalogar países, né? Cada país tem a sua realidade. O programa do MLSTP, que é a força política dirigente da sociedade e de Estado, nos nossos programas encontra-se que estamos seguindo a via não capitalista de desenvolvimento, estamos no caminho da democracia nacional revolucionária, realizando os problemas do nosso povo. Evidentemente, as catalogações que os outros queiram pôr são problemas dos outros, não é? Nós é que, evidentemente, não existe proletariado em Santo Tomé e Príncipe, evidentemente que não existe. No plano externo, São Tomé adotou uma posição de não alinhamento, o que significa que assume uma política independente dos blocos e mantém relações com todos os países do mundo. A educação e a formação das crianças e dos jovens é uma preocupação constante do Estado e beneficiam de todo o seu apoio e proteção. Lê-se na Constituição que acrescenta: o ensino é democrático, gratuito e obrigatório para todos. O ensino primário tem a duração de 5 anos. Foi a este setor que o Governo se dedicou primeiro, atingindo-se taxas de escolarização de 95%, um caso raro para o continente africano. É agora a vez do ensino secundário estar a ser estudado, com o apoio de técnicos portugueses da Fundação Gulbenkian. Problemas graves são a carência de instalações, que respondam à explosão escolar, e a falta de professores. No secundário, a solução para este caso tem sido o recurso à cooperação portuguesa e cubana. Alguns técnicos são da opinião que esta não é a melhor solução, já que é geradora de uma certa confusão pedagógica, atribuível às diferenças de formação dos professores das duas nacionalidades. Certo é que muitos alunos recebem aulas em 2 línguas diferentes, queixando-se dessa dificuldade e ainda de um sistema de ensino muito memorizante.
Adequar os cursos e o que neles se ensina às necessidades do desenvolvimento económico passou a ser a primeira prioridade das autoridades, que não rejeitam a crítica a erros cometidos. Há países, não é, com uma longa história de ensino e que têm problemas grandes. Santo Tomé e Príncipe, que não tem ainda 9 anos de independência, tem que ter muitíssimos problemas a definir e a dialogar e a discutir e a ver os erros cometidos para poder avançar e emendar. Segundo a missão da Gulbenkian, serão necessários quase 2 milhões de contos para levar a cabo as reformas necessárias ao novo projeto de ensino. Também a assistência médica e medicamentosa, bem como a hospitalar, é gratuita, sendo a proteção à saúde um direito garantido pelo Estado. Para além dos hospitais principais, um em São Tomé e outro no Príncipe, a rede de saúde contempla outros serviços espalhados pelo país, normalmente instalados em antigos hospitais de roça. É proibido o exercício da medicina privada. A escassez de medicamentos por vezes é grave devido ao não cumprimento dos planos de abastecimento por falhas de transporte. Apoiado também neste caso internacionalmente, quer em equipamentos, quer em profissionais de saúde, São Tomé luta com falta de quadros próprios. A assistência é prestada por clínicos cubanos, na sua maioria, a que vieram juntar-se recentemente alguns norte-coreanos. A população é um pouco rebelde à medicina, preferindo-lhe ainda muitas vezes a visita ao curandeiro. É na assistência materno-infantil que têm sido feitos os maiores esforços, sensibilizando as populações para a habituação à consulta médica. A alimentação é um dos principais problemas de São Tomé, não porque haja fome, mas porque sequelas do colonialismo, numa ilha em que se vivia do cacau, onde tudo se importava com a venda do cacau, os produtos da terra não ganharam adeptos. A carne, essa, escasseia, porque os porcos, depois de uma peste suína, foram todos abatidos por recomendação da FAO. Resta o peixe, mas para os ovos é preciso fazer bicha. Nós estamos habituados a consumir tudo quanto nós não podemos produzir. Atualmente, por exemplo, temos em matéria de produção, comparativamente a 1983, mais produtos do que em 1983. Mas acontece que, enquanto não tivermos a possibilidade de importar produtos de que a população está habituada a consumir, a sensação de carência e crise continuará. E esse sentimento é natural, porquanto uma população que durante séculos esteve habituada a consumir tudo quanto vem do exterior, pode ter a matabala, pode ter a mandioca, pode ter a banana, se não tiver o arroz, se não tiver a azeitona, se não tiver o vinho, ela sentirá sempre que lhe falta qualquer coisa, que ela está habituada, aliás, não? Nas faltas, recorre-se às bananas, desde a banana prata, com excelente acompanhamento, até à vulgar banana macaco, saborosa à sobremesa. Mas há mais alternativas para os que se quiserem aventurar pelas delícias da culinária do Equador. Macaco de várias maneiras e morcego. Isso mesmo, morcego, com tradição de prato vencedor em concursos gastronómicos. Em março de 1977, o presidente Pinto da Costa anunciou o desmantelamento de uma conspiração contra a soberania de São Tomé e Príncipe. Tratava-se de separar esta última ilha da soberania nacional, segundo declarou. Cerca de um ano depois, foi a vez de denunciar junto às Nações Unidas uma tentativa de invasão do país por mercenários ao serviço de forças estrangeiras. Todas estas situações criaram no exterior a imagem de que se atribuía ao Ministério da Defesa uma grande importância. Eu creio que todos os países do mundo dão uma importância ao problema de defesa. Infelizmente, têm que fazer isso. Porquanto, nós não vivemos num mundo de cordeiros, infelizmente. E cada país independente tem que organizar a sua defesa de modo a poder salvaguardar as conquistas do seu povo. Mas quando se diz que nós damos uma importância muito grande ao problema de defesa, é um exagero. É um exagero. Porque nós dedicamos uma percentagem muito mínima à nossa defesa. Como país subdesenvolvido, com falta de recursos,
nós temos áreas em que nós damos uma importância muito maior. Educação, a saúde, são áreas que constituem, que absorvem uma grande parte das nossas disponibilidades e não a defesa. Ao nível interno, dar importância à defesa, o que é que significa? O que é que significa? Nós temos o mais pequeno exército que existe no continente africano. Segundo, esse exército não está apetrechado com os mísseis de que falavam alguns jornais portugueses, não sei se é o Diabo ou se é a Rua, nem está apetrechado com os aviões supersônicos, nem está apetrechado com canhões não sei quanto, nem está apetrechado com os carros blindados. Eu não entendo o que significa dar uma importância particular à defesa. Estava-se em 1969. Era o tempo da Guerra do Biafra. São Tomé transforma-se na placa giratória de todo o auxílio internacional às vítimas do conflito. Ficou nessa altura provada a importância estratégica das ilhas, bem no centro do Golfo da Guiné. Após a independência e com a presença de tropas da Guiné-Bissau e de Angola no território, começou a falar-se da possibilidade de existência de mísseis soviéticos em São Tomé. Qualquer estratega não recusaria teoricamente essa possibilidade, tal é a localização privilegiada das ilhas. Agravando estes indícios, os cooperantes de países comunistas iam aumentando. Mais recentemente começou a falar-se da existência de um radar, também soviético, na ilha de São Tomé. Para alguns, os antigos aviões que animaram o sossego da ilha em 1969 continuam ainda hoje o fantasma de sempre. Da sua memória, restam agora, junto ao aeroporto, algumas velhas carcaças a apodrecer, que os santomenses, nas faltas, aproveitam bem, servindo-se delas como se de armazém de parafusos se tratasse. Quanto aos militares, o contingente guineense retirou-se em maio de 1980, enquanto o destacamento das Forças Armadas angolanas ainda permanece. Eu gostaria de dizer que São Tomé e Príncipe não é o único país em que há militares. Eu não sei se há em Portugal, se houver em Portugal, Portugal tem todo o direito de ter todas as tropas de todas as nacionalidades que quiser. Em segundo lugar, gostaria de fazer uma correção. Não temos tropas cubanas em São Tomé e Príncipe. Não há nenhum único soldado cubano em São Tomé e Príncipe. Ora, muito se falou da presença cubana, inclusivamente, houve uma altura em que se disse que havia 2.000 catangueses em São Tomé e Príncipe. Estava até no Príncipe. Esteve no Príncipe, viu o Príncipe, um país pequeno. Eu estou convencido que nada se pode esconder. Se nós tivéssemos 2.000 catangueses no Príncipe, francamente, quem vê um santomense e um catanguês distingue, tanto mais que se trata de um português que conhece perfeitamente as características do santomense, distingue facilmente. Bom, já tivemos catangueses, já tivemos, depois são cubanos, depois são soviéticos, daqui a pouco serão os americanos, não sei se serão depois portugueses, depois serão chineses, depois... Quer dizer, eu estou convencido que as pessoas pensam que, para já, o nosso país tem uma superfície enorme, pode abarcar 2 milhões, quantos? 2.000, 4.000 desse, 4.000 daquele, 5.000 daquele. Ora, prestam-nos uma intenção que nós não temos. Primeiro é que nós pretendemos, efetivamente, levar a cabo aqui em São Tomé e Príncipe uma política que nos conduz à paz. Uma política que nos leve a bom relacionamento com todos os países do mundo e, nomeadamente, com os países vizinhos. Ora, nós consideramos, inclusivamente, que é um atentado à nossa inteligência quando se propaga, dizendo que nós somos uma base. A São Tomé e Príncipe, numa zona tão importante, ao nível do Golfo da Guiné, ser base para pôr em perigo ou pôr em desassossego países vizinhos com quem nós queremos ter as melhores relações, isso não tem sentido nenhum. Mas o Sr. Presidente reconhece o valor estratégico das ilhas de São Tomé e do Príncipe no contexto do... Quer dizer, se tiver algum valor estratégico, não será para nós, será para os outros. Nós não iremos aproveitar esse valor estratégico. Em setembro de 1979, Miguel Trovoada, o ex-primeiro-ministro, é preso. Expulso do partido, foi mais tarde libertado e saiu do país. O mesmo aconteceu a outros dirigentes políticos, agora na oposição.
Bem, isso não constitui um problema. Primeiro, aqueles que classificam de dirigentes históricos do MLSTP, ao saírem de Santo Tomé e Príncipe, primeiro, não foram expulsos de Santo Tomé e Príncipe. Os que estiveram detidos foram libertos e estiveram cá em Santo Tomé e Príncipe. E resolveram, num dado momento, pedir o passaporte e saíram de Santo Tomé e Príncipe. Bom, portanto, assim como saíram de Santo Tomé e Príncipe, qualquer cidadão aqui no nosso país tem o direito de sair e entrar quando bem entender. Claro, limitado muitas vezes pela disponibilidade do próprio país, porque ao sair de Santo Tomé e Príncipe há necessidade de gastar divisas. O país nem sempre tem condições de poder pôr à disposição de todos os cidadãos que queiram sair as divisas necessárias. Portanto, todo aquele que quiser, assim como sair, se quiser regressar, pode regressar. E se quiser regressar para participar na reconstrução do seu país, ninguém o impede de fazer. Portanto, não há nenhuma... Nunca ninguém foi expulso de Santo Tomé e Príncipe. Toda a gente que saiu de Santo Tomé e Príncipe saiu livremente. Assim pode regressar livremente, quando entender. Portugal assinou com São Tomé e Príncipe, no momento da independência do território, um acordo geral de cooperação. Tem sido essa a base de outros acordos que mais tarde se seguiram e que atestam o bom relacionamento existente entre os dois Estados. A visita que no ano passado o general Ramalho Yanes fez a São Tomé veio contribuir para o estreitamento dos laços económicos e de amizade entre os dois povos. Bons embaixadores são ainda os cidadãos portugueses que permaneceram na ex-colónia após a independência e que asseguram grande parte do pequeno comércio, ou ainda os cerca de 40 cooperantes que, principalmente no ensino, ajudam a construir o novo país. Em termos práticos, a cooperação alarga-se pelo setor da saúde, as pescas, a construção civil e projetos agrícolas. A cultura também está presente no novo Centro Cultural Português. Muitos desses projetos incluem um outro setor importante, o da formação técnica de quadros. É o caso da cooperação que se verifica no setor das telecomunicações. Entre os projetos de cooperação mais recentes, deve citar-se a participação portuguesa na modernização do aeroporto da ilha. O prolongamento da pista de aterragem veio possibilitar o restabelecimento de um voo Lisboa-São Tomé-Lisboa que, a título de indemnização à Transportadora Aérea Nacional, o governo português subsidia com 80 mil contos anuais. O capital privado português ficou também mais próximo de uma nova fonte de investimento. O capital privado português tem condições em São Tomé e Príncipe para poder se realizar. Nós admitimos a hipótese, mesmo no quadro da nossa Constituição, admitimos 3 tipos de propriedade. A propriedade estatal, mista e privada. Bom, ou nós podemos, aqui em São Tomé e Príncipe, em cooperação com Portugal, ter realizações muito importantes, sociedades mistas, com os privados portugueses. Ora, se houver algum privado português que queira investir em algo de importante, considerado de grande importância para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, até podemos encarar outra forma de cooperação que não tenha que ser necessariamente a cooperação mista, mas torna-se necessário que seja algo que efetivamente seja um investimento que tenha uma contribuição real e visível para o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Portanto, nós estamos abertos a essa cooperação. Nós sabemos perfeitamente que nenhum capital português privado, ou seja qual for, virá aqui a São Tomé e Príncipe porque nós temos uma cara bonita, porque nós sorrimos bastante, ou porque o nosso clima é bonito, ou porque as nossas praias são... Não virão. Virão somente se tiverem a certeza de realizarem lucros. E nós, naturalmente, somos realistas e sabemos perfeitamente que o capital português a ser investido aqui em São Tomé e Príncipe, o capitalista português tem que ter o seu lucro. Bom, claro que São Tomé e Príncipe deverá ter, naturalmente, a sua parte no benefício. Portanto, estamos abertos a qualquer cooperação, só que essa cooperação tem que
trazer benefícios reais para o processo de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Deixamos as Ilhas Verdes no meio de azul, mar e céu. As umidades que vigorizam o cacau e entumecem as cerejas do café, que enriquecem as seivas e mantêm a serena altivez do arvoredo, fatigam e arrasam o homem recém-chegado e as suas máquinas. De memória, retemos 100.000 habitantes, 1.000 km² de superfície. Língua oficial, o português.